Olá, meus amores, tia Vânia voltando aqui para darmos início a mais uma aula neste dia, tá certo? E nesse momento vamos começar a nossa aula de ciências, tá certo? E aí neste capítulo vamos estudar sobre a diversidade dos seres vivos, tá certo? Gostaria que você pegasse aí o seu livro de ciência e abrisse no capítulo 3, no caderno 3, na verdade, capítulo 1. Tá certo? No capítulo 1, vamos conhecer um pouco sobre a diversidade dos seres vivos existentes no planeta Terra, tá certo? Também vamos estudar as características dos seres vivos, certo? A classificação deles em diferentes grupos, ok? E aí, observe aí no capítulo 1, na página 2 e 3, nós temos um mapa. Esse mapa, ele representa o planeta, certo? E aí representa os continentes que fazem parte, tá bom, do nosso planeta. Vamos conhecer alguns continentes, tá certo? Temos aqui, ó, a América do Norte, certo? Que é um continente. Ô, tia Vânia, mas o que é continente? Continente é um conjunto de países. No continente fica situado alguns países. Exemplo, na América do Norte fica situado os Estados Unidos, o Canadá, tá certo? Temos aqui a América Central e temos aqui a América do Sul, certo? Nesse continente aí da América do Sul, onde fica situado o nosso país, o Brasil, tá certo? Então, as Américas, nas Américas, ela é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós ficamos no continente, o nome do nosso continente nós ficamos na América, só que não é na América do Norte, é na América do Sul, tá certo? E aí nós temos a África na página 3, temos a Ásia, que é o continente que fica o Japão, a China, o continente asiático, tá certo? Que é mais distante dos outros continentes, tá certo? Temos também a Oceania, que é outro continente, tá certo? E aí, observe que tem vários animais, plantas nesse continente, não é isso? E aí nós temos, né, para iniciar, as perguntinhas sobre a imagem representada nestas páginas, tá certo? Observe a imagem, depois converse com os colegas e o professor para responder as questões. Primeira pergunta: onde estão os seres vivos? Onde estão os seres vivos aí nessa imagem? Eles estão todos só em um lugar, né? Não. Observe que os seres vivos, eles estão espalhados pelo mundo todo, em diversos ambientes, porque esse mapa, ele representa o mundo todo, tá certo? E observe que tem muitos seres vivos, né? Como as plantas, aí os animais de todas as espécies, certo? Você consegue identificar os seres vivos representados? E aí, nessa imagem, quais são os seres vivos representados? Muitos, né? Olha só, a quantidade de seres vivos que existe são imensa, né? Porque eles estão distribuídos por todo o planeta, os seres vivos, não é isso? O que a imagem representa para você? Ixi, olha só, o que essa imagem, ela representa para você? Na sua opinião, todos os seres vivos estão representados nessa ilustração? E aí, todos os seres vivos, eles estão aí nessa imagem? Temos aí as plantas, que é um dos grupos dos seres vivos. Temos os animais, não é isso? Né? Pois é. Então, você acha que todos os seres vivos estão representados nessa imagem? Não estão, né? Tá faltando mais seres vivos aí. Só alguns, né, que faltam. Nem todos os seres vivos, nem todos os animais estão aí representados nessa ilustração, certo? Ok? Agora vamos para o nosso texto da página seguinte, página 4, que vai falar sobre a diversidade do planeta Terra. Como você viu na abertura do capítulo, todos os seres vivos vivem juntos no planeta Terra, não é isso? São bilhões de organismos andando, nadando, voando, vivendo dentro de outros seres vivos.
enterrados no solo, sob o gelo, mergulhados nos rios, mares e oceanos, nas areias do deserto e etc. Então, os seres vivos eles estão por toda parte, até dentro de outros seres vivos. Vamos ver tudo isso, tá certo? Logo mais. Tá certo? Conhecer a diversidade da vida é um desafio e uma das maneiras que facilita o estudo dos seres vivos é organizá-los em grupos de acordo com as características que possuem. Por exemplo, na antiguidade, as primeiras classificações dos seres vivos consideravam um grupo das plantas como seres que não se movem. Antigamente era considerado o grupo das os seres vivos fazem parte dos seres vivos quem? As plantas, os animais e as pessoas, certo? E eles são divididos em grupos, certo? E aí, o que o livro está dizendo aí? Está dizendo que antes as plantas elas eram consideradas seres vivos que não se movem, diferente dos animais, né? Que se movem. Então, era separado por grupos, tá certo? Como os seres que se movem. Depois, com o surgimento do microscópio e o avanço dos estudos, novas características foram consideradas e os organismos foram e continuam sendo descobertos até os dias de hoje. E aí, gente, vamos conhecer alguns seres vivos que estão classificados nos grupos das plantas, certo? Como dos fungos e dos animais. Antigamente, gente, os seres vivos eles eram classificados por grupo. Por exemplo, tinha o grupo dos fungos, né, que é diferente, que é um tipo de planta, né, que dá, certo? Ele dá no tronco de árvores, tá certo? E aí eles eram divididos em grupos. Vamos ver aqui, tinha o grupo das plantas, né, como eu já falei. E nas plantas, no grupo das plantas, estão os fungos. A vida na Terra é garantida, entre outros fatores, pela existência das plantas que se distribuem em quase todas as regiões do nosso planeta. Verdade. Todas as regiões do nosso planeta têm plantinhas. As plantas podem se desenvolver nos ambientes terrestres ou aquáticos. São seres capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Olha, gente, os seres humanos e os animais, eles não produzem o próprio alimento, mas as plantinhas, elas não precisam. Elas mesmas produzem o alimento que elas precisam, tá certo? Para nutri-las. Tá bom? As plantas podem se reproduzir por meio de sementes, que quando encontram condições no ambiente, germinam e dão origem a um novo indivíduo. Então, as plantinhas, né, elas se reproduzem através de sementes, né, plantadas, ou mesmo quando cai, né, a semente da árvore, ela se reproduz sozinha, né, isso quando ela cai, tá certo? Também a plantinha ela pode se reproduzir por meio de muda, quando a pessoa faz uma muda, arranca um galhinho de uma planta e planta em outro lugar, tá certo? E aí nós temos aí a imagem, tá certo? Na página 4, sobre a variedade de plantas, tá bom? Aí você observa essa variedade de plantas e aí você o que acha? Aí você vai ler aqui e vai compartilhar essa perguntinha com alguém aí da sua casa, certo? Que é uma informação muito valiosa. Ele diz o seguinte: no mundo hoje existe mais de 3 milhões de árvores. Parece muito, mas havia bastante mais, pois quase metade das árvores desapareceu da terra no início da nossa civilização. Por que a vegetação está diminuindo? O que você acha? Por que as árvores estão acabando? Por que a vegetação está diminuindo, né? Vamos só conversar sobre isso, tá certo? Gente, olha só. Ela está se diminuindo, as árvores estão diminuindo, desaparecendo por causa da ação do homem, né? Isso, o homem tem provocado a alteração na vegetação do nosso planeta, né? Isso por causa do ser humano. Como é que ele faz isso? Com o corte de árvore, queimadas, né? Isso, nas florestas. Por isso que as árvores elas estão desaparecendo do planeta, tá certo? Na página 5, continuamos falando, agora vamos ver o grupo dos fungos, certo? Temos aí os fungos, temos duas imagens para você observar, tá certo?
Você conhece os seres vivos mostrados nas fotos a seguir? São os fungos, tá certo? Eles dão, ó. Observe aqui esse aqui no tronco da árvore. Esse daqui cogumelos, né? Que é um grupo dos fungos. Vamos fazer a leitura, acompanhe a leitura aí comigo. O grupo dos fungos inclui o organismo como as leveduras e os bolores e os cogumelos, certo? Na natureza são encontrados diversos tipos de fungo. Eles são organismos que absorvem os nutrientes do meio e realizam um importante papel na manutenção do equilíbrio na natureza. Quando um animal, uma planta ou outro ser vivo qualquer morre, todo o material que compõe seu corpo é transformado e devolvido ao solo pela ação dos fungos. Então, gente, que são os organismos decompositores. Os fungos e as plantas, elas servem também para nutrir o solo, tá certo? Para nutrir o chão, o solo. Ele dá fertilidade ao solo, tá certo? Além disso, muitos fungos têm importância econômica, pode servir de alimento. Olha só, os fungos servem de alimento para o ser humano, certo? E também para a fabricação de medicamentos e pães. E aí nós temos aí o esquema, né? Nós temos aí a imagem. Os seres vivos, né? Se alimentando, né? Os seres vivos, eles são uma cadeia alimentar também. Um se alimenta do outro, não é isso? Temos aí, ó, nessa imagem, um se alimenta do outro. Temos aí, ó, o tigre. Temos aí a cobra que vai se alimentar do cogumelo, tá certo? E também temos a onça que se alimenta, né? Pode se alimentar também de outro ser vivo, até do ser humano, tá certo? E aí depois você faz uma leitura do meu, seu e nosso, tá certo? Ok, baby. Dando continuidade, vamos para a leitura da página 6, falar sobre o outro grupo que é os animais. Os animais são seres vivos que obtêm e ingerem o alimento do meio onde vivem. São milhares de espécies de animais que habitam os ambientes aquáticos e terrestres. Ou seja, tem vida livre. Os animais, a maioria, eles têm vida livre, certo? Muito, entretanto, vivem dentro do corpo de outros seres vivos, como os vermes. Outros podem ser encontrados sobre o corpo de outros seres vivos, como o piolho, os piolhos e os carrapatos. Aí você tem aí, ó, 3 imagens, são 3 organismos vivos. Temos aqui, né, ó, a bactéria, né, isso que é um organismo, que é um micróbio, mas é um ser vivo. Temos aí na segunda imagem um carrapato e o piolho. São animais, né, que a gente não gosta, mas que ele depende de outros seres vivos, certo? Ele vive no ser vivo. Ele vive, o piolho, né, vive no corpo humano da pessoa. O carrapato vive no cachorro, no gato, em outros animais. E tem aqueles seres vivos, micro-organismos, que ficam dentro do corpo da gente, tá certo? Que a gente chama de bactérias, tá certo? E aí nós temos aí, né, o esquema do microscópio mostrando várias bactérias, né? Isso tudo é bactérias que não dá para ver a olho nu, né? Precisa desse aparelho que nós chamamos de microscópio, né? Através dele você vê todos os micro-organismos, tá certo? Por mais minúsculo que seja, tá certo, meus amores? Gostaria que você refizesse a leitura desse texto, tá bom, crianças? Porque agora é hora da nossa atividade, tá bom? Na página 7 e 8, lá. Olha só. E você, o que acha? Como você já sabe, a diversidade animal no planeta é impressionante. Observe os animais nas fotos. E aí nós temos aí um painel de animais, né? Temos aí, você observa bem direitinho esses animais para responder. Você conhece esses animais? Você conhece esses animais? E aí, se você conhece, você vai
escrever o nome de cada um aí. Quais desses animais vivem na água? Aí você vai escrever o nome somente dos animais que vivem na água. Se fôssemos organizar esses animais em grupos, que critério você usaria? Você pode usar vários critérios. Você pode separar eles como, por exemplo, os que rastejam, né, os que andam, os que pulam. Ou você pode organizar ele pela pele, né, os que têm escama. Você pode organizar como eles, o modo como eles se locomovem, tá certo? Você tem várias formas para agrupar esses animais. Na página seguinte, na página 8, temos a questão 1. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Nós temos 3 imagens, certo? E aí, escreva o nome e o grupo dos seres vivos das fotos e explique a relação do ser humano com cada um deles. Na primeira imagem, você tem o cogumelo, que o cogumelo ele é o quê? Um fungo, não é isso? E a segunda imagem é o quê? O milho, ele é o quê? O milho é o quê? Uma planta. E na terceira imagem você tem um carrapato. O carrapato ele é o quê? Um animal, certo? E agora que você já sabe, você vai explicar a relação de cada um, qual é a relação de cada um deles com o ser humano, tá certo? Para que eles servem? A relação é para que cada um serve, cada um desses grupos aí, cada um serve para o ser humano. A relação você vai escrever isso, entendeu? Para que serve cada um deles na vida do ser humano, tá certo? 2. Relacione as características da coluna da esquerda a cada ser vivo da coluna da direita. Aí você vai ler, certo? E vai ligar, tá certo? Cada um para a sua imagem. Vive no solo sobre o tronco das árvores. Quem é? Aí você vai ligar. É aquático, é decompositor, produz seu próprio alimento. Quem é? Qual ser vivo? É terrestre. Aí você vai ligando as características, tá certo? 3. Escolha 2 seres vivos que você acha interessante, pesquise sobre ele e faça para cada um uma pequena ficha com as informações mais importantes. Lembre-se de ilustrar ou colar uma imagem desse ser vivo. Aí você faz no seu caderno, tá certo? Você vai escolher 2 seres vivos que você quiser, vai pesquisar, falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Sobre o que é mais importante, sobre as características deles, tá certo? Essa é a nossa atividade, tá bom? Depois você faça a releitura do conteúdo para resolver essa atividade, ok, baby? Giovânia vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!